uma planta maior do que o cajueiro de Parnamirim. Não, acho que é o maior esse mesmo. E nem adianta o Piauí vir querer dizer que é o deles. Eu tô passando a acreditar que o argumento dos caras lá do Piauí possa fazer algum sentido. Faltando só ter a comprovação pelo Guinness. Você já ouviu a conversa de que o Piauí está querendo tomar o nosso título de maior cajueiro do mundo? Olá, muito boa tarde, meus amigos. O Repórter Aventura de hoje veio até a praia de Pirangi para investigar essa história em loco. Afinal de contas, é o nosso ou o deles que de fato é o maior cajueiro do mundo? A gente realmente tem com que se preocupar? E que campanha é essa que estão fazendo agora para podar o cajueiro de Pirangi? Será que vai diminuir muito o tamanho dele? Fica comigo porque a partir de agora eu vou em busca de resposta para todas essas dúvidas. E aí, qual cajueiro será que está com a razão? A briga pelo título de maior cajueiro do mundo vai completar 10 anos e pode estar muito próximo de ter um vitorioso. Nossa sede, que é o nosso Cajueiro Rei, que está aqui, essa beleza que todo mundo venham conhecer, que vale a pena. Não, acho que é o maior esse mesmo. Eu tenho, né? Nunca vi tantas galhas, né? Vamos dizer, ao mesmo tempo. Calma, e contra fatos não há argumentos. Numa disputa tão importante como essa, que divide o Nordeste, nós temos que ser pragmáticos. E a primeira coisa que precisa ser explicada e comparada é como o Cajueiro Rei e o Cajueiro de Pirangi cresceram tanto. Sim, porque cajueiro desse tamanho é claro que não é algo comum. Tanto daqui como lá do Piauí tomaram essa proporção por conta de uma anomalia genética. Os galhos, em vez de nascerem simplesmente para cima, a tendência deles é que eles cresçam para os lados. E o peso, naturalmente, faz com que eles toquem no solo. É aí que começa a magia da natureza. É um fenômeno chamado geotropismo. Geotropismo porque gel de terra, né? Tropismo porque ele precisa tocar o solo para poder crescer. Se você observar, nós temos ali o tronco principal e aí vem os galhos e eles vão tocando o solo e vão se desenvolvendo, né? Então, ele tendo o espaço, ele vai crescer, onde ele encontrar, né, o espaço dele. É galho a perder de vista. Um fenômeno raro que acontece tanto no Cajueiro de Pirangi como no do Piauí. E é por isso que essa disputa se mantém tão acirrada. Calma que não é porque o cajueiro é gigante que o caju é também não, viu? O fruto não sofreu nenhuma anomalia genética. Na verdade, o que muda é a quantidade de cajus que ele coloca todos os anos. Docinho. Você achou na beirinha mesmo aqui, já caído nada? Já caído, super maduro, docinho, um mel. Já tinha provado caju já em outros locais? Já, na minha região ele não é doce assim, ele é bem mais amarrento, quase não tem sabor. Às vezes nas avenidas assim você vê um pé ou outro. Eu já experimentei no sítio também. E antes que você comece a especular quem teria feito essa mutação nas castanhas, deixa eu jogar um balde de água fria na sua teoria da conspiração. Porque os dois cajueiros são árvores centenárias. E se no Piauí ele foi plantado por índios, no RN, uma das teses é que a responsável pelo cajueiro ter nascido aqui é uma cutia como essa daí. Ou seja, esqueça a interferência científica nessa história. Agora, ter uma boa genética para crescer é apenas um dos fatores. E se nesse critério nosso cajueiro está empatado com o do Piauí, quando entra o fator humano, a coisa pode complicar para o nosso lado. Nessa briga dos cajueiros, se tem uma coisa que me preocupa muito e é uma grande desvantagem para a gente, é a urbanização de Pirangi, que acaba limitando a possibilidade de crescimento do nosso cajueiro. Aqui desse lado, por exemplo, a árvore já tomou conta de uma das faixas de rolamento e ninguém aceita mais perder a única passagem que restou. Já do outro lado, preocupados também com a passagem dos carros, os gestores que administram o Cajueiro de Pirangi construíram um caramanchão para ele só crescer para cima. O problema é que crescer para cima não amplia a metragem quadrada, que é o critério que define qual é o maior cajueiro do mundo. Nós estamos numa área aqui do município de Parnamirim, que é uma área turística,
que nós temos aqui o turismo de segunda residência, que são algumas residências que se instalam aqui, pessoas que são do próprio Rio Grande do Norte que estão aqui aos fins de semana. E temos a época do veraneio, que é quando a gente intensifica essa visitação. Então, nós tivemos ao redor do cajueiro a instalação, né, a ocupação imobiliária, né? E não houve, historicamente, uma preocupação com o crescimento do cajueiro. Já por essas imagens, dá para perceber que espaço para crescer não é um problema para o Cajueiro Rei no litoral do Piauí. Na área dele, praticamente não existe construções ou barreiras no caminho dos galhos. Se bem que há uns 40, 50 anos, esse também era o cenário por aqui em Pirangi. O Cajueiro Rei tem mais de 200 anos. A árvore gigante de 8.800 metros quadrados é inspiração até para o nome da cidade em que fica localizada, Cajueiro da Praia. Não poderia ser melhor, e era um sonho conhecer esse cajueiro aqui. Vale a pena, eu indico muito. É assim, quem ama a natureza, ama isso aqui. Mesmo não tendo uma copa tão densa como o de Pirangi, pesquisadores garantem: tudo isso que você está vendo é um único cajueiro. A ideia era tentar provar que de onde nós tirássemos material biológico do cajueiro, nós pudéssemos fazer uma comparação genética, né? E que essa comparação genética nos conduzisse a entender se ali se tratava de uma planta só ou se mais de um indivíduo estava representado naquela massa de plantas que você não consegue distinguir direito, né, exatamente como são. E aí foi o que fizemos, né? Então tiramos 6, 7 amostras do cajueiro em pontos diferentes, né? Esse material foi submetido a um protocolo próprio, né? E foi comparado. E constatou-se que as 6, 7 amostras que foram retiradas eram idênticas, né? Comprovando que nos diferentes lugares onde foram coletadas se tratava de um cajueiro oriundo de uma única semente. O passo seguinte foi medir aquela massa, né, e constatar que nós tínhamos uma planta 300 metros quadrados maior do que o cajueiro de Parnamirim. Estou realmente começando a ficar preocupado e passando a acreditar que o argumento dos caras lá do Piauí possa fazer algum sentido. O caso do Piauí não é um único tronco, né? Não existe só um tronco. Então, ele diverge, né? Digamos assim, o serviço que ou o atrativo que o cajueiro do Rio Grande do Norte tem, ele é único. Então, peraí que isso muda tudo. Eu preciso reavaliar esses argumentos do Piauí. Eu vou rapidinho para o intervalo comercial. Só o tempo de reorganizar as ideias e volto já já. O cajueiro é um ser vivo. Estima-se que ele tenha 137 anos. Nessa última safra foram colhidos 15 mil cajus aqui desse pé. E o que era 8.500 metros quadrados, agora são 9.536 metros quadrados. Não, acho que é o maior esse mesmo. Eu tenho, né? Nunca vi tantas galhas, né? Vamos dizer, ao mesmo tempo. O Piauí anda tentando tomar do RN o título de maior cajueiro do mundo. E a peleja, que vai completar 10 anos, está bem próxima de ter um desfecho. Faltando só ter a comprovação pelo Guinness devido a um trâmite legal que está acontecendo dentro da Secretaria de Turismo para que a gente possa estar efetuando esse pagamento. Eles insistem que o Cajueiro Rei é 300 metros quadrados maior que o Cajueiro de Pirangi. Uma briga que divide o Nordeste. O caso do Piauí não é um único tronco, né? Não existe só um tronco. Então, ele diverge. Pode até parecer muita vaidade a briga por um título como esse, mas nesse caso, tamanho é documento. E dependendo de qual cajueiro for considerado o maior do mundo, pode mexer com a vida de muita gente. Esse cajueiro ele tem uma função social, além dos serviços ecossistêmicos que ele presta, ele tem uma função social muito grande. Direta e indiretamente, por exemplo, aqui, diretamente no cajueiro, trabalham 40 pessoas.
né? São empregos, são oportunidades de trabalho que são geradas, por exemplo, para todo o trade turístico. E isso precisa ser considerado. Quando o visitante vem para o Rio Grande do Norte, ele vem conhecer o maior cajueiro do mundo, não é? Então a perda desse título significa uma perda, no meu ponto de vista, também para o turismo do Rio Grande do Norte. Se bem que título é com ele mesmo. O Cajueiro de Pirangi também foi reconhecido pela Unesco como posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. É preciso se curvar diante desse gigante pela própria natureza. O cajueiro é um ser vivo, é uma árvore e é um ser vivo, né? Não se sabe ainda ao certo, estima-se que ele tenha 137 anos. Todo dia 20 ficou estabelecido, né, que é o aniversário do maior cajueiro do mundo. Para que a gente possa saber exatamente qual é a idade deste cajueiro, é preciso que se estude os anéis que formam o tronco do cajueiro. É preciso que seja desenvolvida uma pesquisa científica para poder nós identificarmos, né, os pesquisadores identificarem a idade, né, genética deste cajueiro. Porém, essa é uma idade cultural, né, fruto do empirismo, da observação das pessoas, dos nativos que vivem aqui e de alguns curiosos, estudiosos, observadores. Mesmo já estando aí na terceira idade, já sendo um senhorzinho, o cajueiro aqui de Pirangi está cheio de disposição e vitalidade. Só para você ter uma ideia, nessa última safra foram colhidos 15 mil cajus aqui desse pé. Isso me leva a crer também que ele está cheio de disposição para crescer, mesmo já tendo 137 anos. Agora, seja sincero, você que está me assistindo aí desse outro lado da tela, você que já tem uma certa idade, tá com essa mesma energia? Não, né? Então faz o seguinte, passa lá na SOS Pharma. Na SOS Pharma você encontra a linha completa do Viva Mais. Esse aí é o meu kit, mas tem outras opções também. Quando chegar na SOS Pharma, é só dizer ao atendente o que você quer suplementar. A SOS Pharma está de loja nova na Zona Norte de Natal, mas também tem unidades em Cidade da Esperança, pertinho do Detran, na Avenida Nevaldo Rocha, vizinho à Feira do Carrasco, e na cidade de São José de Mipibu. Se preferir, você pode ligar ou mandar um zap no 98116-7979, que eles mandam entregar. SOS Pharma, a farmácia da sua família. Nessa disputa galho a galho para saber qual o maior cajueiro do mundo, está acontecendo uma coisa aqui no Rio Grande do Norte que pode fazer a gente dar o título ao Piauí de bandeja. Que desde o ano passado existe um movimento que quer obrigar a poda do cajueiro. E agora, em vez de torcer pelo crescimento da nossa árvore, a gente tem que estar preocupado se o corte dos galhos não vai diminuir demais o tamanho dele. Tudo bem que, vez ou outra, o cajueiro de Pirangi já é podado. Mas isso acontece por uma questão de saúde da planta, para controlar pragas. O que estão querendo fazer é muito diferente. A Justiça determinou limitar o tamanho do cajueiro, o que é lamentável. Já transitou em julgado e que nós vamos precisar podar o cajueiro, diminuir o espaço dele. Isso é um pouco preocupante, sim. Por quê? Porque nós estamos limitando o processo natural de crescimento do cajueiro. Então fica a questão agora, né, da gente saber como é que vai lidar com isso. Vamos parar realmente, né, o crescimento do cajueiro? Desde 2021, o estado do Piauí pediu para que o Guinness Book reconhecesse o Cajueiro Rei como o maior cajueiro do mundo. Mas até agora, nada. O que para mim já é uma grande mostra de que o livro dos recordes realmente sabe quem é o maior do mundo. No mundo inteiro e reconhecido tanto pela ciência, né, quanto pelo Guinness, porque a equipe do Guinness veio aqui, fez a visita, né, para poder reconhecer este cajueiro como o maior do mundo. Por que ele é o maior do mundo? Porque ele tem um único tronco e, como eu já disse, pelo processo de geotropismo, ele vai crescendo. E como o Guinness é um livro, né, internacional, que busca coisas únicas, singularidades, eu acredito que é mais um chamamento à população do Rio Grande do Norte e às autoridades para preservar essa anomalia que nos dá esse título internacional de maior cajueiro do mundo. O secretário municipal de Meio Ambiente de lá diz que não.
diz que informalmente eles já sabem que o Cajueiro Rei é maior do que o de Pirangi. Já reconhecido pelos estudos, faltando só ter a comprovação pelo Guinness devido um trâmite legal que está acontecendo dentro da Secretaria de Turismo para que a gente possa estar efetuando esse pagamento ao Guinness Book, que é um valor variável de $27 mil, para que a gente possa realmente ter o registro. Mas já foi comprovado por estudos de professores da UFDEPA e da Universidade Estadual que o Cajueiro Rei, o cajueiro da praia no Piauí, é o maior cajueiro do mundo. É uma planta que agora a gente está passando por uma reforma nela, né, por uma construção de um mirante, para que o turista possa vir e conhecer a dimensão dessa árvore, que é muito importante para a nossa cultura e para o povo cajueirense. O que eu só não sei é se ele levou em consideração o fato de que nesses 10 anos da pesquisa feita pela Universidade Estadual do Piauí, o cajueiro de Pirangi não parou de crescer. E o que era 8.500 metros quadrados, agora são 9.536 metros quadrados. Olha, eu não estou querendo ser muito barrista não, mas venhamos e convenhamos. Se lá no Piauí o majestoso Cajueiro Rei é protegido por uma lei municipal, o daqui é unidade de conservação estadual. Além disso, existe um documento técnico chamado Plano de Manejo. Esse documento técnico ele vai disciplinar o uso do cajueiro tecnicamente e legalmente, né? Então, isso é muito importante para a proteção desta árvore. Lá, as pessoas que visitam o Cajueiro Rei caminham na areia, pisando inclusive onde provavelmente poderia crescer um novo galho. Aqui existem passarelas que, além de garantir mais conforto e comodidade e acessibilidade ao visitante, ainda protege o cajueiro. Então, quem protege mais, há uma tendência de que também cresça mais, viva mais. Acho que é o maior esse mesmo. Eu tenho, né? Nunca vi tantas galhas, né? Vamos dizer, ao mesmo tempo. Apesar da insistência dos piauienses, eu acredito que a investigação de hoje enterra de vez essa tentativa deles de tomar o nosso título de maior cajueiro do mundo. 9.536 metros quadrados. Isso é bem maior do que um campo de futebol da Copa do Mundo. É bem maior do que o tamanho do Cajueiro Rei. E mesmo com a determinação judicial obrigando a poda do Cajueiro de Pirangi, ele não para de crescer. O Repórter Aventura de hoje fica por aqui, literalmente aqui, debaixo da copa do maior cajueiro do mundo, segundo o Guinness Book. E nem adianta o Piauí vir querer dizer que é o deles. Eu espero que isso esteja muito claro para você que me acompanhou ao longo dessa investigação e que fique para eles também quando assistir esse programa pelo YouTube. Eu vou inclusive encerrar a aventura de hoje comendo um pedaço do nosso troféu. Tenha um ótimo sábado e até o nosso próximo encontro. Repórter Aventura. Oferecimento SOS Farma. Remédio barato de verdade. Casa do Bonere e Fardamento. WhatsApp 98730 2020.